Fala, aluno do Dimensão Pro. Vamos lá agora para mais uma aula de língua portuguesa, certo? Daremos continuidade à aula anterior, desta vez, resolução de questões a respeito das classes de palavras, certo? Ainda sobre a morfologia, estruturação e formação das palavras. Estamos agora focando nas classes de palavras, como vimos anteriormente, certo? Eu quero que vocês aí foquem comigo agora no slide, certo? Temos algumas questões respectivas a respeito das classes de palavras e estaremos aí resolvendo juntos, certo? Primeira questão. Na oração, ninguém está perdido se der amor. A palavra grifada pode ser classificada como um advérbio de modo, uma conjunção adversativa, advérbio de condição, conjunção condicional ou preposição essencial. Pois bem, não será um advérbio, certo? Se vocês conseguirem aí puxar um pouquinho de vocês o que nós vimos anteriormente, advérbio vai ser quando eu expresso uma circunstância, certo? Então, a palavrinha se, ela vai ser uma conjunção, certo? Então, professora, então a gente já pode descartar aí 3 alternativas, certo? Agora, existem 2 tipos de conjunção, professor, e aí? Letrinha B, temos a conjunção adversativa. Só que eu quero chamar a atenção de vocês. Conjunção adversativa é quando ela for indicar uma oposição, certo? Por exemplo, se a frase fosse todos deram amor, perdão. Todavia deram amor, porém se sentiram perdidos, certo? Seria quando eu digo algo e ao mesmo tempo não, na sequência, eu indico uma oposição em relação ao que foi dito anteriormente. Mas aí está, certo? Sendo uma questão de condição, conjunção condicional. Perceba a frase em si. Ninguém está perdido se der amor. Se eu dou amor, eu não estou perdido, certo? Quem perde é o outro. Eu não vou perder nada com isso se eu der amor. Outro exemplo de frase nós poderíamos citar. Hoje à tarde eu irei para a piscina se estiver ensolarado, certo? Percebeu? Eu tenho uma condição para que isso aconteça. Ou seja, a minha resposta seria a letra D, uma conjunção condicional. Existe uma condição para que isso aconteça, certo? Sigamos aí. Olha aí, a respeito da palavrinha muito, se é um pronome indefinido. Aponte a opção em que muito é um pronome indefinido. E aí eu vou reforçar para vocês, relembrar, melhor dizendo. Lembram que vimos na aula anterior que muito, ele vai ser um advérbio, se ele acompanhar um verbo, um outro advérbio e um adjetivo. Ou seja, se eu encontro na sequência da palavra muito um verbo, um advérbio ou um adjetivo, eu irei ter um advérbio. Se acompanhando a palavrinha muito eu tenho um substantivo, eu encontro um pronome indefinido. Então, analisem aí comigo na sequência destas frases. O soldado amarelo falava muito bem. Vamos aí focar em quem vem depois do muito. Bem seria o quê? O soldado amarelo, ele falava muito bem. Uma qualidade de como ele falava, uma característica. Se é uma característica, é um adjetivo, certo? Essa caneta mouse aqui não me ajuda tanto em relação à coordenação motora, mas tudo bem. Se eu encontrei um adjetivo, ele vai ser a palavrinha muito vai ser um advérbio.
ou seja, não é a minha letrinha, não é a minha opção A. Havia muito bichinho ruim. Olha aí, bichinho. Bichinho, o que é que a gente chama de bichinho? A gente nomeia como bichinho um inseto quando ele é em um tamanho minúsculo, certo? Então é um substantivo. Ou seja, se eu tenho a palavra muito juntinho de um substantivo, ele é o meu pronome indefinido. Então já encontramos aí a nossa resposta, certo? Vamos aí, só para vocês tirarem a dúvida em relação aos demais. Fabiano era muito desconfiado. Olha a característica de Fabiano. Desconfiado. Desconfiado entra como adjetivo. Se o muito acompanha um adjetivo, ele é um advérbio, não seria um pronome definido, que é o que a minha questão está pedindo. Fabiano vacilava muito para tomar decisão. Quem está acompanhando é uma preposição dessa vez, certo? E muito eficiente era o soldado amarelo. Também um outro adjetivo que acompanha a palavra muito. E quando tem o adjetivo, verbo, ou outro advérbio que acompanha a palavra muito, essa palavra muito vai ser classificada como advérbio. Então, a nossa alternativa é a letra B, pois é quando acompanha um substantivo. Certo, pessoal? Seguimos aí, questão de número 3. Olha aí, essa vai ser necessário realizar a análise morfológica, certo? A questão requer isso de nós. Tem bocas que murmuram preces. A sequência morfológica é, e aí, verbo, ok, não é isso? Vamos lá pela frase já, porque aí a gente tenta, nós tentamos depois encontrar. Bocas. Boca seria o meu substantivo, certo? Que seria o quê? Um pronome. Eu quero retomar quem? A bocas, certo? Pronome. E aí, eu vou dar a resposta a vocês, porque aí, até agora, então, se seguimos com o pronome, pode ser a minha alternativa A minha alternativa D ou a minha alternativa E, certo? Aí, que tipo de pronome? Eu já quero especificar que o pronome relativo é aquele que vai retomar alguma coisa que foi dito antes. Então, analisemos a frase. Tem bocas que murmuram preces. Quem é que murmura? É a boca. Ou seja, por isso vai ser um pronome relativo. Eu estou retomando ou fazendo ligação a quem está murmurando. Quem está murmurando é as bocas aí, certo? Então, um pronome relativo. Murmuram, eu murmuro, tu murmuras, eles murmuram, ou seja, um verbo, mais uma vez, certo? Aqui, pronome. E preces. Prece seria o substantivo, o nome que se dá a uma oração, a uma reza, certo? Um outro substantivo. Então, de acordo com essa sequência aí de análise, nós temos aí como resposta a letra A, certo? Poderia ser em relação aos tipos de pronome que aparecem dentro da frase, não é isso? Letrinha D, letrinha E, não é, porque a segunda opção é advérbio. A letra E se modifica da letra A apenas pela palavra advérbio. E aí a segunda palavra ela não é um advérbio, ela é um substantivo, que nós observamos aqui, ó, bocas, certo? E a letrinha D diz que é um adjetivo, também a palavra bocas, e pronome indefinido. Pronome indefinido é aquele que a gente não consegue identificar. Ninguém, nenhum, todos. Então, aqui conseguimos perceber que é um pronome
relativo. Quando é que temos um pronome relativo, professora? Quando queremos retomar a algo, certo? Algo que foi dito anteriormente, ó. Substantivo que foi dito anteriormente. Que murmuram. Quem é que murmura? As bocas. Certo, pessoal? Então, temos aí a nossa alternativa letra A. Mais uma vez, enfatizando a importância de conseguir fazer a análise morfológica, certo? Questão de número 4. Lembra aí quando eu falei dos tipos de advérbio, das classes em palavra em geral, perdão. A de advérbio é uma outra questão que veremos à frente. Mais à frente. Esse aqui envolve todas as classes. Pois bem, vamos lá. Marque o item em que a análise morfológica da palavra sublinhada não está correta. Ele dirige perigosamente. E aí? Se eu estou dizendo que ele dirige perigosamente, é a forma, o modo, certo? A circunstância em que ele dirige, como é que ele dirige? Ele dirige de forma perigosa, perigosamente. Então, realmente é um advérbio, certo? Se é um advérbio, eu só estou tentando encontrar o meu mouse, encontrei. Um advérbio está correto, ok? Nada foi feito para resolver a questão. Olha aí, como eu disse a vocês na questão anterior, um pronome indefinido, realmente. Se eu digo nada foi feito para resolver a questão, eu não estou especificando o que foi esse nada, ou o que foi que deixaram de fazer para que resolvesse a questão. Está um nada. A mesma coisa se fosse, todos chegaram cedo para a reunião, certo? Eu não estou especificando quem chegou primeiro, segundo. Está sendo de uma forma geral, ou seja, um pronome definido. Então, a letrinha B também está ok. A professora só exagerou aqui no visto. O cantar dos pássaros alegra as manhãs. Eu quero chamar a atenção de vocês para a colocação dentro de frase. Esse cantar aqui, ele não vai ser um verbo, certo? Porque a colocação dele, eu não estou falando de qualquer cantar. Eu canto, tu cantas, eles cantam, não. Eu estou falando do cantar dos pássaros. Eu estou especificando. Quando eu especifico, isso aqui é um substantivo, certo? Então, ó, marque o item que a análise morfológica da palavra sublinhada não está correta. Não está correta. Prestem bastante atenção aí quando cair nas questões esse exceto, não, porque vem as casquinhas de bananas e nós escorregamos. Estamos à mercê de um escorrego. Vamos logo tirar a dúvida das demais. A metade da classe já chegou, certo? Quando eu digo a metade, é um numeral fracionário. Então, realmente, a classe de palavras aqui é um numeral, tá certo? Os jovens gostam de cantar música. Aí sim, quem é que gosta de cantar? Os jovens, certo? Aqui sim é um verbo. Os jovens gostam de cantar. Olha a ação sendo praticada. Os jovens gostam de cantar. Se eu tenho uma ação sendo praticada, é um verbo, ok? Então, a alternativa que não está de acordo é a letrinha C, que seria a minha resposta. Certo, pessoal? Pois bem. Número 5. Da classe de palavras abaixo, as invariáveis são. E aí, muita prática, muita observação. E na nossa aula anterior, se vocês fizeram aí anotações, vocês já conseguem matar a charada. Porque eu separei as 6 que são variáveis, as 6 primeiras, certo? E as 4 últimas, que nesse caso vai se encaixar aqui dentro dessas alternativas, que estão juntinhas, vai ser a conjunção, interjeição e preposição, certo? Essas aqui são as que não se modificam, certo?
substantivo, numeral, artigo, todos, verbo, pronome, eles se modificam, certo? Então, essas três aí, de acordo com as questões, são as que não se modificam, ok, pessoal? São essas três e a conjunção não, perdão, e o advérbio, certo? Advérbio, conjunção, interjeição e preposição não se modificam, são classes de palavras fixas, certo? Que não sofrem variações. Olha aí, em relação agora realmente a advérbio, a questão que eu havia comentado com vocês. Indique a alternativa que expressa incorretamente a circunstância do advérbio sublinhado. Agora sim, todas as alternativas em relação ao advérbio. Não me venha com reclamações. Sempre que eu digo não, eu tenho uma negação. Então, ok. Ok. Isso? Certamente as instruções foram seguidas à risca. Eu estou afirmando. Certamente. Ok. Alguns não conseguiram sair de lá. Advérbio de lugar. Correto. Todos ficaram muito, certo? Agora a gente não está querendo identificar se ele é um pronome ou se ele é um advérbio. Percebam que a questão está se referindo totalmente ao advérbio, certo? Todos ficaram muito tristes com a notícia. Ou seja, quando eu intensifico, é um advérbio de intensidade. Eles não ficaram apenas tristes com a notícia que receberam, e sim muito tristes, certo? E por último, a nossa alternativa, letra E, talvez ela vá ao seu encontro. Talvez está indicando tempo, pessoal. Não, se fosse tempo seria hoje ela irá ao seu encontro, amanhã ela vai ao seu encontro, certo? Mas aí é talvez. Se é talvez, eu teria aqui um advérbio de dúvida, certo? Então, a nossa alternativa, que está expressando incorretamente o advérbio, é... Perdão. A alternativa letra E, certo? Vou tomar só uma água e a gente já retoma aí para a questão de número 7. Pois bem, vamos lá. Em todas as alternativas, há dois advérbios. Olha aí, mais uma vez, focando nos advérbios, exceto, exceto em, ou seja, em algum lugar não tem dois advérbios, e sim apenas um. Ele falou calma e sabiamente. Eu estou exemplificando qual foi a forma, qual foi o jeitinho, qual foi o modo que ele falou. Se é isso, e se foram dois exemplos, eu tenho dois advérbios. Então, a minha letrinha é A, não é a resposta, certo? Ele permaneceu muito calado. Muito advérbio. E calado, que está junto a muito, é um adjetivo. Foi uma característica, certo? Ele permaneceu lá, calado, muito calado. Então, se está acompanhando, se tem um adjetivo ao lado, eu até agora só encontrei um advérbio. Vamos lá. Vamos ver se nas demais alternativas nós encontramos isso. O menino ontem cantou
desafogadamente. Ontem, um advérbio de tempo. O menino cantou quando? Ontem, certo? Cantou seria nosso verbo. Olha o modo que o menino cantou. Desafogadamente. A forma como ele cantou. Então, eu tenho aqui a presença de dois advérbios, certo? Deixa eu sublinhar aqui rapidinho, porque vocês veem que nós identificamos os dois advérbios. Amanhã não iremos ao cinema. Amanhã, advérbio de tempo, mais uma vez, e o não de negação, certo? Dois advérbios. Agora, tranquilamente realizou-se hoje o jogo. De forma tranquila e hoje, advérbio de tempo. Encontrei mais dois advérbios, perdão. Ou seja, qual foi a única alternativa que não teve dois advérbios? A letrinha B, pois só encontramos um advérbio. Ok, pessoal? Até aí. Agora vamos lá para a 8ª questão. Com obsessões tecnológicas, com as obsessões tecnológicas das crianças, começando em idade cada vez mais precoce, é possível que seus cérebros acabem sofrendo modificações e que essas habilidades se enfraqueçam mais, pensam alguns pesquisadores. Ou seja, analisando de forma contextual, as crianças que estão aí focadas cada vez mais em tecnologia, é possível que o cérebro talvez não se desenvolva como as demais crianças, certo? Tenham essas modificações. Porém, aí nós queremos identificar nessas palavrinhas que não estão em negritos, em qual classe de palavras elas se encaixam. E aí? Obsessão. Obsessão é um nome que a gente dá a um estado, como é que a pessoa se encontra, não é isso? Então, um substantivo, certo? Um substantivo. Vamos analisar as três. Deixa eu tentar fazer uma letrinha S aqui. Mais. Quando eu falo de mais, certo? Eu quero mais. Eu estou intensificando o meu pedido, ou seja, um advérbio de intensidade, certo? Um advérbio de intensidade. E agora, é possível que os seus cérebros, ou seja, seus, eu comentei na aula anterior que quando eu tenho algo em minhas mãos ou em suas é um pronome de posse, indica posse, certo? Pronome possessivo, certo? Então, conseguimos aí identificar essas alternativas na alternativa letra A, certo? Letrinha D. Letrinha C, que encontramos também advérbio de intensidade, é a mesma coisa. Se modifica porque na primeira alternativa diz que é um adjetivo. Mas aí obsessões vai se encaixar como substantivo, certo? E pronome pessoal, eu, tu, ele ou ela. Não, aqui nós temos um pronome possessivo, certo? Como já conseguimos fazer a análise em si da frase e achamos a questão, é só olhar as que são semelhantes e por que não é. E aí as demais nós já podemos descartar em relação à prova, porque aí nós ganhamos tempo. Agora, é claro, com atenção e tentando descartar se realmente você tiver certeza, certo? Que temos que auxiliar o ganho de tempo, porém com afirmação, com certeza. É isso? Então vamos lá agora para a 9ª questão. Os cipós que se emaranhavam, reticências. A palavra destacada é, eles querem saber da palavra destacada. Se é uma conjunção explicativa, conjunção integrante, pronome relativo, advérbio interrogativo ou preposição acidental.
Pois bem, eu acredito que vocês consigam fazer essa leitura. Eu estou explicando qual é o tipo de cipó. Os cipós, não foi qualquer cipó. Não foi um que estava na beira da estrada, na beira da pista, não. Os cipós que se emaranhavam, certo? Ou seja, eu consigo, de primeira, dizer que isso é explicativo, certo? Aí, nós tentamos aí observar o que é que a gente pode descartar e o que não. Vai ser um advérbio interrogativo? A gente tem algum tipo de pergunta aqui? Não. Uma preposição acidental? Também não. Professora, quando é que acontece a preposição acidental? A preposição acidental ela vai ocorrer quando uma classe de palavra, quando classes de palavras e outras frases funcionam como preposição dentro de uma frase, certo? Eu pego uma outra classe de palavra e ela vem funcionando como preposição, que não é o caso dessa nossa frase, certo? Um pronome relativo é o que vai substituir ou fazer ligação de duas orações. Não. Aqui nós temos apenas uma oração e que ela está explicando. Ó, os cipós que se emaranhavam. Ou seja, questão número 9, alternativa letra A, certo? E, por último, já chegando quase ao final da nossa aula, das nossas questões, nós temos aí a questão de número 10. Se me perguntarem o que é a minha pátria, direi, não sei, de fato, não sei. O termo destacado classifica-se como pronome. E aí, qual o tipo de pronome? Oblíquo, indefinido ou possessivo. E aí eu já expliquei nas aulas, respondemos algumas questões anteriores que vocês vão conseguir identificar. Quando eu uso a palavrinha minha, meu, seu, sua, é um pronome possessivo, certo? Se me perguntarem o que é a minha pátria, direi, não sei. De fato, não sei. O termo destacado se classificou como possessivo, certo? Indefinido, se fosse, tivesse abrangendo de uma forma geral, que nem se encaixa nessa questão. A palavra está destacada, eu estou avaliando apenas aquela palavra, certo? Se eu avalio, identifico e sei que pertence à classe palavra pronome possessivo, vou lá e mato a minha charada, certo? Pronto, pessoal, chegamos aí a mais um final de resolução de questões e fiquem todos com Deus.